No CPAC, Eduardo Bolsonaro denuncia prisões arbitrárias e perseguição de opositores pelo Judiciário brasileiro. O Dani baixou, então vamos acompanhar a fala completa. Ladies and gentlemen, please welcome member of the Brazilian Chamber of Deputies, Eduardo Bolsonaro. E aí, Mike Lindell! It's an honor to be here right after the next President of the United States. And right before the great Argentinian President, Javier Milei. Today, I'll tell you how a country loses its freedom. I look around and see these ordinary men and women who dreamed of a better country, left into a dirty prison as if they were worthless than an animal. And for those who think I'm exaggerating, I will mention a few simple examples. You can take a look at the images. Felipe Martins, the President Bolsonaro's international advisor, like Jared Kushner, a brilliant young man in his studies with a promising future, imprisoned by a court of exception, accused of a coup d'etat, never attempted or planned, and without hope of minimally fair treatment, as due process and broad defense no longer exist in Brazil. Silvinei Vasquez, former chief of police during my father's administration, the chief who most seized the drugs in Brazil. Eduardo Naime, chief of police, who was injured during the protests on January 8th while working during his holidays. And also lawyers, veterinarians, journalists, comedians, pastors, a sign language interpreter, a gospel singer, a homeless, an individual diagnosed with a high degree of autism, all of them imprisoned and accused of coup. These people are now receiving sentences of 17 years in jail. And Clezão, salesman, died inside prison as waiting trial for almost 1 year. And just like them, almost 2,000 people were arrested in a single day in Brazil. Elderly, pregnant women, and even children accused of being terrorists, of having attempted an armed coup, even though not a single weapon was seized. The totalitarian judicial system created the narrative with the help of the legacy media that these ordinary people were a threat to Brazilian state. And this climate of persecution expanded censoring and hunting critics of the current government. And under the excuse of preserving democracy that does not exist anymore, these selfless tyrants crush political opposition in the country. Today, even journalists are exiled in the United States, like Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, and Paulo Figueiredo, who is here at CPAC and had a viewership similar to Tucker Carlson's when the regime forced them out. Their social media were taken down by orders of the court, their bank accounts frozen, and even their Brazilian passports have been cancelled by those same people they criticized. The only judge who dared to differ from the regime was fired. Ludmila Lins Grillo, who is also present here in the audience, had a similar fate. All of this is just a step towards the ultimate goal to imprison my father, the former president, who dared to put the interest of Brazilian people first. My father is now prosecuted and slandered in the most varied ways, as in every tyranny, the limit of the ridiculous no longer exists, and even faces the accusation of having committed the terrible crime of disturbing a whale. Yes, this is not a joke. My father is criminally charged for passing by a whale on a jet ski through a complaint made by Lula da Silva's environmental minister. My friends, I conclude by making an appeal. Report what is happening in Brazil. Tomorrow, we will have 1 million people on the streets of São Paulo in support of President Bolsonaro. Make these images go all around the world.
American congressmen, we ask for a hearing in your Congress. You are the leaders of the free world. Help us to expose this tyranny. It's as my father often quotes in John 8:32. And you know the truth, and the truth will set you free. But there is still hope for Brazil. I'm looking forward here now to listen the great president of our brother country, Argentina, Javier Milei. God bless you. God bless the free world. Thank you, CPAC. Thank you, thank you, thank you. Silvio, forte discurso, não é? Foi muito bom. Direto. Parabéns para quem escreveu o discurso do Eduardo, foi um discurso muito bom. Realmente não esperava isso dele, eu esperava, né, muito menos. Eu nem sabia que ele ia falar no CPAC, na verdade. Né? Achei ótimo que ele foi lá e falou dessa vez, não levou um pendrive, né, com as informações guardadas dentro do pendrive, ele foi lá e falou. E foi muito bem, lembrou do Felipe Martins, acho que é um dos casos mais emblemáticos, porque é o mais recente, né, e foi colocado na cadeia, né, porque o comportamento padrão do governo foi abandonar os seus aliados, né? Então, dessa vez, eles não abandonaram, né? Estão lá defendendo o Felipe Martins, que foi leal ao Bolsonaro até o último momento, até agora, aliás. Né? E resumiu muito bem, né, a situação toda. Né? De perseguição, não é? Lembrou dos exilados todos, políticos, né, a perseguição contra os jornalistas, contra a própria juíza Ludmilla. Sim. Né? Mas tem uma coisa que é muito importante, mais do que o conteúdo do que foi dito, é o lugar que foi dito. Né? Porque, veja, as pessoas falam, mas está falando para a bolha. Eu falo, não é para a bolha. O CPAC, ele é o maior evento conservador do mundo. Né? E ele é um dos eventos mais influentes nos Estados Unidos, no sentido de que está todo mundo olhando. Ainda mais porque ele falou antes do Trump. Né? Não, então, o Trump falou, depois ele, depois o Milei. Verdade. Está todo mundo olhando. Né, porque esses caras estão falando ali, porque isso vai ditar os rumos, não só da eleição americana, mas como da nova direita no mundo todo. Né? Então, assim, foi um ótimo palco para levar, né, as pessoas a saberem o que realmente está acontecendo no Brasil. Tanto, né, foi frutífero o trabalho do Eduardo lá e enfim, das pessoas que estavam lá com ele assessorando a comitiva brasileira, que na declaração final, inclusive a gente também tem o vídeo, né, pela primeira vez na história o CPAC publicou uma resolução final, né, uma resolução conjunta com todas as organizações ligadas ao CPAC. Né, e essa resolução, enfim, tinha 3 pontos. A primeira delas era uma condenação explícita do presidente Lula, né, pela perseguição aos seus opositores políticos. É claro que o Lula não persegue ninguém sozinho, né, assim, uma relação entre o Lula e o STF. Então é o regime petista, né? Não é exatamente do Lula, mas já valeu a condenação, né, do Lula ali ao lado, né, de mafiosos como Joe Biden e Vladimir Putin, né, e de assassinos psicopatas como Xi Jinping. Né? Então, essa declaração, né, essa resolução que foi lida ao final do CPAC cita explicitamente o Lula e fala, né, da perseguição contra o Jair Bolsonaro. Então, obviamente, isso foi trabalho, né, da equipe do Eduardo. E então, de parabéns, realmente muito efetivo. Quer dizer, aquilo que ele prometeu fazer lá na Copa do Mundo, né, que ele não fez e que era mentira, ele conseguiu fazer agora e está de parabéns. Eu sempre critico o Eduardo Bolsonaro, mas eu também tenho a decência de elogiá-lo quando ele merece. Né? Foi realmente importante o trabalho que ele fez, né, para divulgar para o mundo todo, né, o que está acontecendo no Brasil. Pode ter certeza que essas matérias, né, favoráveis, vamos dizer assim, né, ou pelo menos isentas, né, sobre as manifestações de ontem, que tem sido da mídia do mundo inteiro, tem muito do impacto do que foi dito e do que foi esclarecido durante o CPAC. Né? Então, realmente, né, esperamos 4 anos, 5 anos por este dia, e ele chegou. O Eduardo Bolsonaro foi lá e cumpriu, né, com a sua função no CPAC. Tá? De parabéns, gostei muito. Ô, Silvio, você também tinha Publicamos a declaração também, Ana, legendada no nosso Instagram, tá? Quem quiser ver a resolução, né, final do CPAC, resolução, ótimo. tá lá no Instagram também. Certo.